Olá, crocheteiras e crocheteiros! Você vai aprender nessa aulinha como fazer essas luvas de crochê sem dedinho. Então, deixe seu like nesse vídeo, porque a gente vai ter muito mais novidades legais como esta. Inscreva-se no nosso canal para receber as novidades, mas não esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e as novidades gratuitas direto no seu e-mail. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos, as suas amigas. Então, vamos aos materiais para fazer essa luva de crochê sem dedinhos? É o fio batik da Círculo. A gente vai usar a cor 9509, que é uma cor bem legal para o inverno. Então, se você tiver meio novelo do fio batik, já é o suficiente. Ele é um fio 100% acrílico e a textura dele é 277. Para a gente crochetar com o fio batik, a gente vai utilizar a agulha 3 milímetros. E você vai precisar de uma agulhinha de tapeçaria para fazer a parte da costura da barra na luva e o acabamento dos fios dos dedos também. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo a laçada inicial e 32 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar a 32. Feitas as 32 correntes, elas têm que fechar aqui no seu pulso. Então, você vai medir aqui. Ó. Depois ela vai alargar um pouquinho mais, ó, mas ela tem que alcançar aqui no seu pulso. Agora, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fechar em círculo. E vamos trabalhar 32 meios pontos altos aqui nessas correntinhas. Então, vamos subir 2 correntes. E nós vamos trabalhando aqui pelo direito das correntinhas, ó, um meio ponto alto para cada corrente da base. Então, o mesmo número de meios pontos altos que vai dar aqui é o número de correntinhas que a gente trabalhou. Então, feita aqui a carreira de meios pontos altos, você vai fechar com um ponto baixíssimo na segunda corrente. Para a próxima carreira agora, a gente vai trabalhar 6 meios pontos altos, um aumento. Então, vamos subir 2 correntes, vamos trabalhar aqui o segundo meio ponto alto, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Agora, no próximo, a gente faz 2 meios pontos altos. Então, trabalhe 6 meios pontos altos, um aumento no ponto seguinte, para toda a carreira. Aqui nós terminamos a carreira com 4 pontos, não quer dizer que vai fechar a sequência certa de 6 pontos, um aumento. Então, agora você fecha com ponto baixíssimo. E nós vamos trabalhar as próximas carreiras, que serão 7 no total agora. Então, agora você vai trabalhar só meio ponto alto sobre meio ponto alto por mais 7 carreiras. Feitas aqui as 7 carreiras, então aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras no total. Você vai agora dividir para o dedo polegar. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Aqui no 10º, você vai fechar com ponto baixíssimo para esse dedo aqui. Então, são 10 pontos para esse dedo. E agora, a gente vai trabalhar 3 carreiras de 10 meios pontos altos. Ó. Vamos subir 2 pontos aqui, 2 correntes, e vamos trabalhando os meios pontos altos agora. Feitos aqui os 10 meios pontos altos, você vai fechar com ponto baixíssimo na segunda corrente. Ó. E agora você vai trabalhar mais 2 carreiras sobre essa primeira carreira de 10 meios pontos altos. São 3 carreiras de 10 meios pontos altos para completar esse dedo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Feitas aqui as 3 carreiras, ó, 1, 2, 3. Você vai fechar aqui na segunda corrente
e vai arrematar. Esse fio do arremate, você deixa para fazer o acabamento dele depois, quando todos os dedos estiverem completos. Ó, agora a gente vai trabalhar essa parte aqui. Então, ó, quando a gente vestir aqui, ele vai ficando assim, essa parte aqui. Agora você vai emendar o fio aqui nessa parte. Então, vamos pegar neste ponto ao lado do dedo polegar, desse jeito. Vamos puxar o fio aqui por dentro e vamos prender. Nós temos aqui, nós tínhamos 36 pontos. Nós pegamos 10 para o dedo polegar, ficaram 26 aqui. Só que a gente vai colocar mais 2 pontos aqui do lado do dedo polegar para não ficar buraco. E aí nós vamos ficar com 28 pontos na carreira. Então, vamos subir aqui agora 2 correntes para o primeiro ponto. Vamos escondendo aquele fio da amarração. Vamos trabalhando meio ponto alto sobre meio ponto alto, até chegar lá no final, do outro lado. Vai dar 26 pontos, e a gente vai aumentar mais 2 lá no final. Quando você chegar ao final da carreira, você coloca mais 2 pontos ali para o aumento. 1, e aqui, ó, você coloca o segundo. Então, são 2 pontos de aumento. E agora você fecha a carreira com ponto baixíssimo, sempre na segunda correntinha. Então, nós fizemos a primeira carreira aqui, você vai trabalhar agora mais 4 carreiras de meio ponto alto sobre meio ponto alto. Então, trabalhadas aqui, essa parte aqui que são 5 carreiras. Na próxima, você vai trabalhar 2 pontos, um aumento. Então, nós vamos subir aqui 2 correntes para o primeiro ponto, vamos fazer o segundo meio ponto alto, e agora o aumento. Então, são 2 meios pontos altos no mesmo ponto da base. Um meio ponto alto num ponto, outro meio ponto alto no outro ponto, e agora o aumento. 1 e 2. Trabalhe dessa forma para toda a carreira. Finalizada essa carreira com os aumentos, você vai fechá-la com ponto baixíssimo. E agora nós vamos dividir para os 4 dedos. Então, agora aqui para você dividir para os dedos, você vai caminhar com um ponto baixíssimo, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixíssimos, para pegar lá do outro lado e dividir para esse primeiro dedo, que é o dedo indicador. Então, se eu já peguei aqui 6 pontos, eu vou pegar mais 5 pontos lá do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, para dar 11 pontos que eu quero aqui para essa minha divisão. Então, eu vou pegar lá do outro lado e fazer um ponto baixíssimo. Ó, eu divido aqui para o primeiro dedo. Nessa carreira aqui, eu vou acrescentar um ponto a mais para os meus meios pontos altos. Então, eu quero 12 pontos para essa carreira. A gente vai subir 2 correntes aqui para o primeiro ponto. Vamos colocar mais um pontinho aqui do lado. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, vamos fazer aqui o 7º ponto, o 8º, o 9º ponto, o 10º, o 11º, e aqui a gente vai colocar nesse buraquinho outro ponto para ser o 12º ponto. E agora, nós vamos ali nas 2 correntinhas, na segunda, e a gente fecha com ponto baixíssimo.
Então, aqui eu já dividi para o meu primeiro dedo. Agora, você vai trabalhar mais 2 carreiras com 12 meios pontos altos para formar aqui o primeiro dedo. Ó, é só trabalhar meio ponto alto sobre meio ponto alto por mais 2 carreiras. Trabalhadas aqui as 2 carreiras, então são 3 no total. 1, 2, 3. Você vai arrematar. A gente não vai fazer o acabamento desse fio agora. Depois, no final, a gente faz tudo de uma vez. Agora, nós vamos emendar para o próximo dedo. No próximo dedo, que é o dedo médio, a gente vai trabalhar com 9 pontos, vai fazer mais um pontinho de aumento, para alargar um pouquinho aqui. Então, nós vamos emendar o fio, ó, pegando bem no ponto do lado de cada parte da luva, ali do lado do primeiro dedo, vamos puxar o fio. Aqui nós vamos fazer 2 nozinhos para prender. E agora, nós vamos trabalhar 9 pontos. Então, vamos puxar o fio aqui, vamos fazer 2 correntes. E já escondendo esse fio do início, a gente vai trabalhando os meios pontos altos. Então, você trabalha aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos, já escondendo aquele fio do início. E aí, você pode cortar aquele fio. E agora, você já continua lá do outro lado, pegando mais 4 pontos para dar os 9 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, vamos nesse 4º ponto e fazemos aqui o nosso ponto. Agora, ó, já temos 6 pontos, então. O 7º. O 8º. O 9º ponto e mais um ponto de aumento, que é para ir naquele buraquinho ali, para não ficar buraco entre os dedos. E depois a gente fecha com um ponto baixíssimo na segunda correntinha do primeiro ponto. Agora, você vai trabalhar aqui, ó, mais 2 carreiras de meios pontos altos. Então, são 9 pontos mais o ponto de aumento, dá 10 pontos. Ó, 2 correntes para subir e meio ponto alto sobre meio ponto alto. Feitos aqui 2 dedos, ó, depois eles vão alargar mais quando você vestir. Agora, a gente vai emendar novamente o fio para fazer o dedo anelar, que vai ter a mesma quantidade de pontos e vai ser feito da mesma forma que o dedo médio. Então, a gente vai prender o fio aqui. Vamos trabalhar 9 pontos mais um de aumento. Então, aqui onde a gente emendou o fio, a gente vai subir 2 correntes. Vamos trabalhar o segundo meio ponto alto, já escondendo aquele fio do início. O terceiro. O 4º e o 5º ponto. E a gente já corta aquele fio do início. E nós vamos pegar aqui do outro lado mais 1, 2, 3, 4 pontos. Então, vamos alargar um pouquinho esse ponto, só para a gente saber qual é o ponto que a gente vai pegar lá atrás. Ó. O 6º ponto. O 7º. O 8º. O 9º ponto e mais um pontinho ali naquele buraquinho antes das 2 correntes para o aumento, para não ficar buraco ali. E agora, a gente fecha a carreira com ponto baixíssimo, sempre na segunda corrente do primeiro ponto. E agora, você vai trabalhar mais 2 carreiras com 10 meios pontos altos. Finalizado aqui, então, esse dedo anelar, agora você vai fazer o dedo menor, o mindinho aqui no canto, com os pontos que sobraram. Então, você vai colocar aqui o fio. Ó. Mais um nozinho para prender. Agora, a gente vai pegar aqui o fio, vai subir as 2 correntes e vai trabalhar, ó.
o segundo meio ponto alto, o terceiro, o quarto, o quinto. Vamos cortar este fio. O sexto meio ponto alto, o sétimo, o oitavo e o nono ponto. E agora a gente já fecha. Se ficar um buraquinho aqui, você pode acrescentar mais um meio ponto alto, não tem problema. E aí depois você fecha a carreira com um ponto baixíssimo na segunda corrente do primeiro ponto. E agora você vai fazer mais 2 carreiras também de meios pontos altos aqui para esse dedinho. Feitos aqui os dedos, então, agora falta só a gente fazer a barra aqui para o início. Então, quando a gente colocar aqui, ó, depois a gente faz o arremate daqueles fios todos lá no final. Quando a gente fazer o arremate da barra. Você vai colocar aqui, ó. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui da barra. Então, os dedos, sem o arremate ainda, eles ficam assim, ó. Então, agora, para a barra, você vai fazer 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai pular 1, 2 correntes a contar da agulha e na terceira você vai fazer o meio ponto alto. E agora você vai trabalhando um meio ponto alto para cada corrente da base. Então, são 11 meios pontos altos para a carreira. Ó, um meio ponto alto para cada corrente feita. Estamos chegando aqui ao final da carreira. Ó, ela fica assim. Nas próximas, a gente vai trabalhar em relevo. Então, nós vamos subir 2 correntes, só que nós vamos pegar só essa correntinha de trás da base, ó. Então, ó, vamos lá na parte de trás e fazemos o meio ponto alto. A quantidade de meios pontos altos é sempre 11 para cada carreira, só que nós pegamos só a correntinha de trás de cada ponto da base. E você vai trabalhar agora assim em relevo por 18 centímetros de altura. Depois que você trabalhou os 18 centímetros, a barra ela vai ficar assim. Agora a gente arremata e deixa um pedaço de fio para costura. Então, vamos puxar aqui. Agora, nós vamos costurar aqui na nossa luva. Costura aqui, então, super simples de fazer. A gente vai colocar o fio numa agulhinha de tapeçaria. E vamos fazer a união. Vamos deixar aqui o final da união para a parte de baixo da luva. Ó, aqui tem a emenda das carreiras aqui, então a gente vai começar aqui. Ó, você vai juntar dessa forma, vai passar lá pro outro lado o fio na luva. E vai pegando um pontinho da luva com um pontinho de aqui da barra. E vai puxando. Uma vez de lá pra cá, uma vez daqui pra lá. Uma vez de lá pra cá. Vamos puxar mais o fio aqui. E uma vez daqui pra lá. E você vai costurando ao redor de toda a luva. Ó, vai ficando assim. Depois que você uniu toda a parte da barra na luva, agora você vai fechar a barra. Então, da mesma forma, você vai pegando nas alcinhas dos pontos das laterais aqui da barra. E vai costurando.
Uma vez daqui pra lá, uma vez de lá pra cá. Até fechar totalmente essa parte da barra. Vá cuidando também lá na ponta, para ela acabar certinho ponta com ponta, ó. Se você ver que vai sobrar um pouquinho a mais de um lado, puxa para o mesmo ponto do outro que já foi mais trabalhado, para deixar retinho a ponta. Aqui a gente tá quase terminando. Ó. Até na pontinha você tem que fazer a costura. Até fechar totalmente aquela parte da barra. Depois que você fechou aqui, você vem com o fio aqui pro lado de dentro. E faz o arremate, ó. Vamos trazer aqui o fio um pouquinho mais para dentro. Para fazer o arremate mais pro lado de dentro. Você vai passar aqui o fio por baixo de um pontinho, vai puxar o fio. E com essa laçada que se forma quando você puxa o fio, você passa a agulha por dentro dela e puxa. Ó. Vamos trazer o fio aqui para a costura. E novamente a gente faz aqui, ó, pontinho de arremate. Cuidar para não ficar sobrando fio ali. Agora a gente puxa um pouquinho o fio aqui por dentro de alguns pontos e corta. E você faz a mesma coisa para esse outro fio ali que está solto. Então, essa parte aqui, ela está finalizada. Agora, a gente tem que fazer o arremate dos dedos, desses fios soltos. Quando a gente colocar aqui, ó. Vamos puxar um pouquinho aqui. Encaixar os dedos. Ó. Ela fica assim. Fica linda, com um efeito bem lindo, bem cor de inverno. Então, agora a gente tem que arrematar esses fios aqui. A gente vai ensinar você como fazer um, você vai fazer igual para os outros dedos, da mesma forma. Então, a gente vai colocar aqui o fio na agulhinha de tapeçaria. Vamos trazer aqui por 2 pontinhos. Só para levar lá para o lado de dentro. E aqui pelo lado de dentro a gente tem que fazer o acabamento desse fio. Então, a gente vai trazer aqui por dentro, no pontinho. Se o fio ficou curto, a gente pode fazer também com agulha de crochê. Vamos puxar o fio aqui por dentro, fazer um pontinho de arremate. Depois, a gente tem que esconder um pouquinho mais. Então, o que a gente faz aqui, ó? Aqui, no nosso caso, o fio ficou um pouquinho curto. E para desvirar a luva, ela fica mais complicada. Então, a gente vai passar a agulha aqui por alguns pontinhos. A gente coloca esse fio ali por dentro da agulha. Isso é só porque o fio ficou curtinho. Se tivesse ficado comprido aqui, a gente já tava com ele na agulha, tá? Ó. E você vai escondendo até onde você achar que ele fique bem seguro. Se quiser dar mais um pontinho de arremate, você pode dar. Ó. Agora, você vai fazer a mesma coisa para esses outros fios soltos. Então, depois que você finalizar o acabamento, suas luvas estão prontinhas para serem usadas. Então, a gente vai colocar aqui a nossa. Ó.
ela vai ceder mais, que depois que você começa a usar ela cede mais, porque a lã cede, né? No começo ela fica bem justinha, mas depois ela vai cedendo mais. Ela vai ficar assim. E aqui a outra. Ó, ela fica assim. Já finalizou as suas luvas de crochê sem dedinho? Então, parabéns! Lembrando que essa luva, ela é um modelo unissex, você pode fazer com um fio de uma cor só e você pode fazer adaptando o tamanho para masculino também, ok? Então, envia sua fotinho pra gente do seu resultado da luvinha, pode ser pro site, pode ser por e-mail, pelas redes sociais, pra gente ver como ficou o seu resultado. E nos vemos na próxima videoaula!